Você sabia que o estresse pode atrapalhar e muito o controle do seu lipedema? De que forma? O cortisol, nós vamos falar bastante sobre ele hoje, é um hormônio importantíssimo para a nossa vida, mas que em algumas situações ele pode piorar o lipedema. Acompanhe esse vídeo até o final para você entender. Sejam todas muito bem-vindas novamente. É um grande prazer ter você comigo em mais um vídeo. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e ajudo mulheres com lipedema a reduzir a dor, o inchaço e o volume das coxas. Meu objetivo com esse canal é trazer informações científicas de uma forma descomplicada que vão te ajudar a controlar o seu lipedema. Se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal para que você possa ser notificada assim que eu publicar novos vídeos. E para quem está chegando agora e não sabe direito o que é o lipedema, o que é essa doença? O lipedema é uma doença crônica e progressiva onde nós temos um acúmulo exagerado de gordura, principalmente nos membros inferiores, na região do quadril, na região das coxas, das pernas. Em alguns casos isso pode aparecer também nos braços e acomete principalmente mulheres. E junto com esse acúmulo excessivo de gordura, a gente também observa uma diminuição da massa muscular, o que a gente chama de hipotrofia muscular, com redução da força também. Essa gordura, que é diferente daquela que a gente observa no sobrepeso e na obesidade, aparece muitos nódulos, muita fibrose, muita dor e uma facilidade para formar hematomas. Estima-se que aproximadamente 12% das mulheres na população brasileira tem lipedema. É um número muito grande e eu acredito que esse número ainda seja maior, porque esse diagnóstico, essa doença é subdiagnosticada. A gente tem escutado mais recentemente, a gente ouve mais sobre lipedema de uma forma recente, porque agora que as pesquisas científicas estão surgindo, mas o lipedema não é uma doença nova. O primeiro relato foi feito em 1940, mas como as pesquisas estão saindo em maior número agora, é por isso que a gente encontra uma evidência maior para isso. Infelizmente, é uma doença que não tem cura. E para piorar, como é uma doença crônica, isso significa que ela pode ir piorando com o passar do tempo se você não fizer nada. Então, se você tem lipedema, você precisa iniciar o seu tratamento quanto antes. Não deixe que seu lipedema vá progredindo para os estágios mais avançados da doença. Porque quando você inicia o tratamento nos estágios iniciais, você consegue manter o lipedema controlado nesses estágios iniciais. E ele só vai piorar se você não fizer o que precisa ser feito. Então, se você foi diagnosticada com lipedema, se você tem lipedema, inicie o seu tratamento. Como deve ser o tratamento? O tratamento é multifatorial, porque o lipedema, como eu falei agora há pouco, não tem cura. Mas existe tratamento e esse tratamento ele é multifatorial. O que você precisa fazer? Dieta e dieta anti-inflamatória. Não serve qualquer dieta. Uma simples restrição calórica, apenas reduzir a quantidade do que você come, não vai controlar o lipedema se você não mudar o que você come. A inflamação é uma outra característica que está por trás do lipedema. A gente precisa reduzir a inflamação crônica. De que forma? Retirando alimentos que são altamente inflamatórios e introduzindo alimentos que vão ajudar a reduzir a inflamação. Eu já fiz vários outros vídeos falando sobre alimentação anti-inflamatória, alimentação para o tratamento do lipedema. Então, se você está chegando agora, eu até indico que você maratone um pouquinho no meu canal, porque tem muito conteúdo aqui sobre lipedema e esses conteúdos podem te ajudar. Além da dieta, é extremamente importante que você faça exercício físico diariamente. Que tipo de exercício físico? Se você conseguir juntar exercício físico aeróbico, como corrida, uma natação, bicicleta, junto com o exercício de força,
musculação funcional, crossfit. Então, se você conseguir juntar essas duas modalidades, um exercício aeróbico mais um exercício de força, isso vai ser muito bom e é o melhor cenário, é o ideal para você. Além disso, você pode recorrer à realização de massagens de drenagem linfática, que é diferente de massagem modeladora. Você pode usar calças de compressão. Você precisa dormir bem e você precisa ter um manejo do estresse. É o que nós vamos falar nesse vídeo. Por que que o estresse piora muito o lipedema? Por que que o estresse dificulta o controle do lipedema? Antes de começar a falar do estresse, vou primeiro conceituar, porque a origem dessa palavra, ela veio da engenharia. Estresse na engenharia significa uma força interna que consegue deformar um corpo, é uma pressão, uma tensão, significa apertado. E aí depois esse conceito, ele foi incorporado no ramo da saúde, e na saúde ele é referido como ameaças ou antecipação de ameaças que vão atrapalhar o nosso organismo, o que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É a nossa regulação, o nosso padrão regulatório interno. Então, tudo que ameaça ou que pode ameaçar a nossa normalidade fisiológica, isso é considerado um estresse. Assim, eventos de estresse podem ser entendidos como qualquer estímulo que vai alterar a nossa normalidade. Durante o estresse, nós temos a liberação de um hormônio que é chamado de cortisol. O que é o cortisol? Antes de começar a falar do cortisol, vou deixar anotado aqui para você a rede social que eu mais uso, @gifurro.nutri. Caso vocês queiram me acompanhar mais de pertinho, lá eu costumo interagir com vocês diariamente, coloco um pouco da minha rotina diária, então quem quiser vai ser muito bem-vinda. O cortisol, ele é um hormônio que é liberado pelas glândulas suprarrenais ou adrenais. Vou deixar uma imagem aqui para vocês verem. Essas glândulas estão situadas acima dos rins. Então, acima dos rins, a gente tem essa glândula que é chamada de porque está acima, suprarrenal. Ou, clinicamente, ela também pode ser chamada de glândula adrenal. Essas duas glândulas, vou mudar agora a imagem, vou deixar uma outra imagem. Ela tem uma porçãozinha mais central e uma porção mais periférica. Essa porção central vai produzir hormônios que parecem com a adrenalina. Então, o que vai acontecer? Em caso de uma ameaça aparente, o cérebro, uma região do cérebro, uma bolinha do cérebro, que é chamada de hipotálamo, vai enviar um sinal para uma outra região, que é chamada de hipófise. Isso está demonstrado nessa imagem para vocês. E a hipófise vai fazer com que a glândula suprarrenal libere catecolamina e epinefrina, que são muito parecidas com a adrenalina. Isso leva uma ação, isso vai fazer com que em milésimos de segundo a gente tenha padrão respiratório alterado, então a gente vai respirar mais rápido, frequência cardíaca mais aumentada, pupila dilata, a gente está num estado de alerta. Vou dar um exemplo. Numa situação em que você é fechada num trânsito, sem nem mesmo perceber, você consegue ali rapidamente sair daquela situação. Naquele momento, naquela situação, houve liberação de catecolamina, epinefrina e o seu corpo foi colocado todo em estado de alerta para você resolver aquela situação de estresse. Então, por isso que pupila dilata para você prestar atenção no que está acontecendo no ambiente, coração acelera o batimento, a gente começa a respirar mais rápido. São modificações que acontecem no nosso corpo para fazer com que a gente lute ou fuja daquela situação. É um termo que na fisiologia a gente costuma usar, luta ou fuga. Então, o nosso corpo é colocado em estado de alerta e prepara todos os órgãos e sistemas que são necessários para a gente lutar, para a gente encarar aquela situação ou fugir daquela situação de estresse.
Aí, isso são os hormônios que são liberados por essa porçãozinha mais central, que é chamada de medula, e a porção periférica, que é chamada de córtex adrenal, vai liberar outro hormônio, que é exatamente o cortisol, que ele vai ter uma ação um pouquinho mais lenta. Então vamos continuar com esse exemplo de uma fechada de trânsito. E aqui nesse exemplo, vamos imaginar aqui que a pessoa que foi fechada no trânsito, de fato, se envolveu em um acidente. Então ali ela vai precisar, ela desce do carro, ela conversa com outro condutor, aciona seguro e sinaliza o trânsito se for necessário. Então a pessoa vai ter que tomar uma série de medidas para resolver essa situação. Nesse momento, o cortisol está sendo liberado para que a pessoa resolva melhor essa situação de estresse. Então, o cortisol, ele vai ser produzido por essa região, que é chamado de córtex adrenal. Essa produção ela é comandada pelo cérebro, o estímulo começa lá no cérebro, no hipotálamo, passa para a hipófise e depois da hipófise, a hipófise sinaliza para a glândula adrenal. Tanto que a gente tem um eixo que a gente costuma falar de eixo hipotálamo, pituitária, porque hipófise e pituitária são sinônimos, hipotálamo, pituitária, adrenal. E isso vai fazer com que a gente libere, quando essa cascata é estimulada, a gente tem liberação de cortisol. O cortisol é um hormônio importantíssimo para a gente e que ele tem uma liberação também que responde a um ciclo controladinho, que é chamado de ritmo circadiano. É um ritmo que se repete a cada dia. Circadiano significa em cerca de um dia. Vários hormônios seguem esse padrão também de um ritmo biológico, um ritmo circadiano. E o cortisol é um exemplo desse. Como é que esse cortisol é liberado de forma fisiológica? O cortisol, ele tem um pico maior entre 6 a 8 horas da manhã, onde a gente tem o maior pico, exatamente para a gente acordar, para a gente despertar, para a gente ter energia. E aí depois, 10 horas da manhã, ele ainda está elevado, depois ele começa a diminuir, ele diminui após o almoço. Em alguns casos, quando a pessoa tem aquela leve sonolência após o almoço, isso pode ser decorrente também da queda do cortisol. Depois o cortisol tem um segundo pico no meio da tarde, entre 16 e 17 horas. Depois ele já começa a diminuir também, porque aí o dia já está finalizando, a gente vai precisar agora acalmar o corpo, preparando para o sono à noite. De forma que 21 horas esse cortisol está bem baixinho. É nesse momento também que a gente vai ter ali um estímulo de melatonina para já sinalizar para o corpo para a gente dormir. Meia-noite o cortisol tá no seu menor nível possível e depois disso, depois de meia-noite, por volta de 2, 3 horas da manhã, ele já começa a se elevar. Tanto é que algumas pessoas costumam acordar às 3 horas da manhã. Algumas pessoas, depois que acordam 3 horas da manhã, conseguem voltar a dormir. Quem já tem algum problema com o sono pode despertar e não conseguir mais dormir depois de 3 horas, e muito possivelmente porque a pessoa liberou cortisol demais esse horário. Então, essa liberação vai aumentando após 2 horas da manhã, para que a gente já tenha um nível um pouco alto ao acordar. Exatamente porque a função do cortisol é nos deixar alerta. Então a gente tem esses picos que repetem no decorrer de um dia, é o ritmo circadiano do cortisol. E além desses picos, a gente vai liberar cortisol em situações de estresse físico, estresse emocional. Essas situações todas vão ativar esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal para liberar o cortisol. E como que o cortisol atua no nosso corpo? Qual que é a função dele? Porque eu disse para vocês que ele é um hormônio extremamente importante. Se nós zerássemos a quantidade de cortisol, por exemplo, só para exemplificar, nós morreríamos. A gente não consegue viver sem o cortisol. Então o cortisol é um hormônio importante,
Mas o problema é quando ele está baixinho demais ou elevado demais. A gente precisa ter esse equilíbrio. Qual que é a função dele no nosso corpo? Como eu disse para vocês, o cortisol é chamado de hormônio do estresse. Não é ele que vai causar o estresse, mas ele é liberado, ele é secretado frente a uma situação estressante para que o nosso corpo gere uma série de adaptações para lidar com esse estresse, ok? O cortisol também vai ajudar a regular o metabolismo da glicose. De que forma? Eu disse para vocês que todas as adaptações que o cortisol vai promover no corpo é para preparar esse corpo para correr, para lutar ou fugir. Então, partindo desse conceito, vai ser importante para o corpo ter energia, tanto para ele precisar lutar, se ele precisar lutar ou se ele precisar correr. Por isso que o cortisol altera o metabolismo da glicose. A função dele é aumentar a glicose no sangue, disponibilizar mais glicose no sangue, e isso ocorre através da gliconeogênese. A gente vai formar a glicose a partir de outras coisas que não são carboidrato, que não são açúcares. A gente pode formar a glicose a partir de proteína, a partir de gordura. Então a gente vai formar glicose, mais glicose, para que a gente tenha esse aporte extra de energia para lutar ou para fugir. Outra função do cortisol é realizar a manutenção da pressão arterial. Então, o cortisol também consegue fazer o equilíbrio entre sais, como sódio, potássio, para a gente conseguir ter regulação da pressão arterial. O cortisol também participa de várias funções do sistema nervoso, função cognitiva, humor. Pessoas com depressão costumam ter o cortisol todo alterado, costumam já ter uma fadiga da adrenal, que é um problema mais crônico. Uma outra função extremamente importante do cortisol é exercer um efeito imunossupressor. O que é isso? Ele regula o sistema imunológico para que o sistema imunológico consiga controlar uma possível inflamação ou evitar uma resposta excessiva do nosso sistema imunológico. Então, o cortisol, ele exerce esse efeito anti-inflamatório quando é liberado de forma fisiológica, tá? Porque a gente vai ver que a liberação crônica e desregulada vai exercer o efeito oposto. Aí ele vai ter efeito inflamatório. E o que isso quer dizer? Como que o cortisol exerce esse efeito anti-inflamatório? O cortisol, ele inibe a produção de substâncias, de mediadores inflamatórios, como as citocinas inflamatórias, as células do nosso sistema imune, como linfócitos T, linfócitos B. Então, todas essas substâncias são freadas pelo cortisol. O cortisol inibe essas substâncias, tá? E isso acontece em situações normais, em situações fisiológicas. O objetivo do cortisol é exatamente moderar, diminuir a inflamação. Mas quando o nível do cortisol está elevado continuamente devido ao estresse crônico, é onde ele pode exercer o efeito adverso, que é exatamente aumentando a inflamação. E qual que é o problema do estresse crônico? Porque um pouco de estresse é benéfico para o nosso corpo. Isso vai ajudar a sinalizar para o corpo, vai ajudar a preparar o corpo a lidar com aquela situação de estresse. Então, isso como exemplo que eu falei agora há pouco, de uma situação de uma pessoa que está sendo fechada no trânsito. Se ela não gerasse esse estresse, até o corpo perceber aquilo dali, ela de fato já teria se envolvido no acidente. Então, o estresse, um pouco de estresse, é importante e é benéfico para o nosso corpo, né? Uma outra situação, você vai passar por uma prova, uma seleção, então naquele momento ali, o estresse te deixa mais alerta, te deixa mais atento, isso é importante. Agora, o problema é quando a gente tem uma quantidade extrema de estresse, ou quando esse estresse ele se mantém, se perpetua por muito tempo, e isso que vai trazer ali as complicações que nós vamos falar agora. Quando esse estresse ele se mantém continuamente,
isso altera, isso faz com que o cortisol perca esse ritmo circadiano. Eu disse para vocês que a gente tem pico de manhã, depois um pico à tarde, depois o cortisol diminui à noite. Em situações de estresse prolongado, o cortisol ele vai ficar todo bagunçado, ele não vai ter mais esse ritmo circadiano. Por que não? Quando a gente tem esse estímulo estressante ocorrendo de forma crônica, isso começa a prejudicar as células do cérebro que sinalizariam, que falariam para o cortisol parar de ser produzido. É o que a gente chama de feedback. Então, a gente tem células no cérebro que iriam mandar essas glândulas pararem de produzir o cortisol. E numa situação de estresse crônico, a gente já começa a ter dano nesses neurônios dessas duas regiões que são extremamente importantes, que é o hipocampo e o córtex. Então, esses neurônios começam a ficar danificados ou seja, isso significa que esse cortisol, mesmo quando o estresse estiver desaparecido, não necessariamente o cortisol vai diminuir, porque essas células que mandariam esse comando para parar a produção do cortisol não estão mais funcionando direito. Então, com isso, o cortisol vai ficar constantemente elevado, mesmo se não tiver um estresse ali ocorrendo. É o que trouxe esse artigo, vou até deixar a imagem dele para vocês aqui. Um artigo foi publicado em 2020, caso alguém queira pesquisar e ler na íntegra. E aí, com o passar do tempo, à medida que a gente vai tendo muito cortisol o tempo inteiro, a pessoa pode desenvolver a resistência ao cortisol. O que isso significa? Que apesar do cortisol estar elevado, ele não consegue mais exercer esse efeito anti-inflamatório. As células não conseguem mais responder ao cortisol. Isso é o que a gente chama de resistência ao cortisol. O cortisol está alto, só que ele não consegue mais exercer a função dele, que é diminuir a inflamação. Consequentemente, o que a gente vai ter? Aumento da inflamação. E isso vai prejudicar, pode afetar a saúde mental, a saúde física. Isso vai gerar ganho de peso, vai piorar o lipedema, vai piorar a inflamação, pode influenciar, piorar a hipertensão, diabetes tipo 2, pode piorar a depressão. Então, tem uma série de doenças que estão relacionadas a um estresse crônico. O estresse crônico também vai causar resistência insulínica. De que forma? Lembra que eu falei para vocês que o cortisol ele ajuda a regular o metabolismo da glicose? Porque ele quer mobilizar, ele quer disponibilizar a glicose, ele quer deixar o sangue cheio dessa energia extra para você lutar ou fugir numa situação de estresse. Só que o que acontece? Quando a glicose aumenta no sangue, esse aumento da glicose no sangue estimula o pâncreas a liberar insulina. A insulina é um outro hormônio que vai ter como função pegar a glicose que está lá no sangue e levar para a célula. Essa é a função da insulina. Ela é liberada exatamente quando tem glicose no sangue, e a função dela é tirar a glicose do sangue e levar para a célula. Só que é isso que o cortisol não quer. O cortisol quer que a glicose permaneça elevada para garantir esse suprimento de energia extra durante o estresse. Então, o que o cortisol faz? O cortisol vai diminuir a eficácia da insulina nas células. O cortisol vai fazer com que as células respondam com menos eficiência à insulina. E isso não tem problema nenhum, feito de forma pontual ou feito de forma eventual. Agora, se isso ocorrer de forma contínua, de forma constante, isso pode levar à resistência à insulina. Então vejam que é um efeito em cascata, uma coisa vai embolando e vai puxando outra coisa e vai piorando mais ainda. A insulina é um dos hormônios, a insulina elevada, né? A hiperinsulinemia é um dos fatores que mais estão relacionados à inflamação crônica. Isso também vai aumentar a inflamação, isso também vai piorar o lipedema. Insulina elevada é um desastre para quem tem lipedema.
A insulina também é um hormônio que a gente costuma falar que é obesogênico. Isso significa que a informação, enquanto a insulina está elevada, a informação que ela dá para o corpo é armazene energia, armazene energia. Isso é péssimo para o corpo. O estresse crônico também vai causar desbiose intestinal. O que é isso? O intestino, ele tem uma população de bactérias e essa população, a gente costuma falar que a gente tem uma população de bactérias benéficas e uma população de bactérias maléficas, bactérias patogênicas. E quando a gente tem mais bactérias maléficas do que bactérias benéficas, a gente costuma falar que esse intestino está em desbiose. O cortisol elevado, ele vai fazer com que a população de bactérias maléficas aumente, provocando ou aumentando essa desbiose intestinal. O cortisol elevado também vai fazer com que a parede do intestino fique mais frouxa, vai aumentar a permeabilidade dessa parede intestinal e isso vai fazer com que as bactérias, toxinas que estão no intestino e que deveriam continuar no intestino para serem liberadas pelas fezes, agora alcancem o sangue e a corrente sanguínea e isso vai piorar, vai acentuar a inflamação sistêmica. Outro ponto, o estresse crônico também pode acabar por influenciar hábitos alimentares. Quem aí numa situação de estresse já não chegou em casa e falou, hoje eu mereço aquele chocolate, aquela torta, aquele sorvete, aquela pizza. E geralmente em situações de estresse a pessoa vai buscar alimentos ricos em açúcares, carboidratos, gordura trans e isso vai piorar a desbiose intestinal, vai aumentar a inflamação. Então vejam que o estresse crônico ele consegue atuar em vários braços, piorando, acentuando a inflamação. É extremamente importante que você tenha um manejo do estresse, que você controle o estresse. E de que forma que a gente pode fazer isso? Vou listar aqui algumas dicas para você controlar, ter um melhor gerenciamento do estresse, porque eu sei que no mundo moderno, no mundo atual, esse é um desafio de todo mundo. Quem aí não está estressado com cobranças na vida profissional, na vida pessoal, com metas, números, produção, a gente tem que entregar cada vez mais resultado. Então eu sei que o estresse é uma coisa que está presente na vida de todo mundo e eu sei que controlar o estresse é um desafio de todo mundo e não só para você que tem lipedema. Primeiro ponto aqui, exercício físico regular. Porque o exercício físico, por si só, ele vai liberar endorfinas, são neurotransmissores, são hormônios que vão acalmar o nosso corpo, que vão gerar essa sensação de bem-estar, que vão ajudar a regular o sono, que vão melhorar a saúde geral. Então, o exercício físico regular diariamente é extremamente importante para a gente conseguir fazer uma melhor gestão do estresse. Segundo fator, técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda. Para você que não tem o hábito de meditar, hoje eu consigo meditar com frequência. Quando eu comecei, eu não sabia nem por onde começar. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o YouTube, escolhi ali, escrevi ali, meditação guiada para acalmar, meditação guiada para relaxar. Aparecem vários vídeos, vários áudios, colocava o fone de ouvido, deitava na cama, bem relaxada e ia ouvindo essa meditação guiada. É espetacular e super funciona, vale a pena. Técnicas de exercícios como yoga, tai chi, são outras possibilidades para você ter um melhor manejo do estresse. Também é importante que você tenha hábitos de vida saudáveis. Isso vai incluir controlar, ter uma melhor higiene do sono, porque eu sei que o estresse também ele acaba influenciando o sono influencia o estresse, e isso vai virando um angu de caroço. Então, garantir um sono de qualidade em termos de horas, em termos de quantidade e também em termos de qualidade. Ter uma alimentação
que vai diminuir o estresse, uma alimentação que vai diminuir a inflamação. Manter-se hidratado é extremamente importante. Eu já falei sobre alimentação anti-inflamatória em outros vídeos, então já deixo até uma outra dica para vocês assistirem. Gerenciar o tempo. Então, tire um tempinho do seu dia ou da sua semana para você organizar suas tarefas, organizar suas metas, saber o que é prioridade, fazer uma escala do que é mais importante para o que é menos importante, deixar um tempo para imprevistos, porque todo mundo tem imprevistos no dia, saber dizer não, isso vai ser importante para você. Você pode também realizar terapias, acho que a terapia é muito bem-vinda aqui, tanto a terapia clássica, né, terapia cognitivo-comportamental, como também terapias alternativas, como a acupuntura, aromaterapia e por aí vai, a lista é grande, né? Você pode escolher o que mais você se identificar. Outros fatores: cultivar bons relacionamentos, ter amigos, ter hobby, conseguir ter um tempo para realizar atividades que você gosta, atividades relaxantes como ler, ouvir música, praticar algum hobby, passar um tempo na natureza, ter autocuidado. Todas essas dicas vão ajudar a reduzir o estresse. Todas essas dicas vão, e se você conseguir reduzir o estresse, você vai conseguir reduzir a inflamação e vai conseguir ter um sucesso maior no controle do lipedema. Então, de uma forma resumida, só para a gente finalizar esse vídeo, eu disse para vocês que o estresse agudo, ele é importante, ele é necessário e ele vai induzir uma resposta adaptativa do nosso corpo para enfrentar esse estresse, essa demanda ambiental. O grande problema é quando esse estresse é crônico, quando esse estresse é excessivo, quando a pessoa permanece estressada por muito tempo. Isso vai ser extremamente prejudicial. Então você precisa controlar o estresse. E de novo, eu sei que no mundo moderno esse é um desafio para todo mundo. E eu me incluo nisso também. Não é um desafio só para você que tem lipedema. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, envie esse material para aquela pessoa que precisa dessa informação. Quero agradecer por você ter ficado comigo até o final e eu quero te ver no próximo vídeo.